Oi pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Connecting Podcast e o tema de hoje é a mensagem central do livro de Daniel. Eu sou a Safira. Eu sou o Rian. E hoje estamos com o pastor mais uma vez, já é a segunda vez que ele está aqui. Por favor, se apresente. Tudo bem, gente? Pastor Darcy. É uma alegria estar com vocês aqui. A gente esteve no primeiro episódio, né? Inaugurando aqui o Connect Team. E estamos aqui novamente para conversar um pouco mais sobre as maravilhas da Palavra de Deus com todo mundo aí. Amém. Bom, para começar, a pergunta que eu quero fazer é: qual é a mensagem central do livro de Daniel? Muito bem. Então, o livro do profeta Daniel a gente pode dizer, um dos principais livros proféticos do Antigo Testamento quando se fala de profecias de tempo. Né? O que são as profecias de tempo? Quando a gente pensa na profecia, a gente precisa pensar nela como sendo a história sendo contada antes de acontecer. Então, uma revelação do futuro de fato. Né? Então, quando a gente olha para o livro do profeta Daniel, às vezes nós podemos pensar que porque ele traz várias revelações em relação ao que seria o futuro, que a mensagem central do livro seria revelar o futuro. Mas a verdade é que esse não é o propósito central do livro de Daniel. No livro do profeta Daniel, a gente encontra uma temática que ela se repete com frequência, que é o tema do domínio. Quem tem o domínio? Quem domina? Né? Então a gente vai encontrar essa palavra, por exemplo, a palavra domínio, domina, né, alguma variável dela, pelo menos 22 vezes ao longo do livro do profeta Daniel. Então a gente entende que quando, se eu quero descobrir e entender qual é o tema central de um livro, né, da Bíblia, eu preciso, ao estudá-lo, né, ali fazer, vamos dizer assim, de certo modo, um destaque naquelas palavras que mais se repetem e depois então ver qual é a que mais se repete, qual é a que está presente em todo o transcorrer do livro. E aí nós vamos encontrar que o tema do domínio, quem domina, né, uma luta pelo domínio, é algo que está muito frequente no livro do profeta Daniel. Então nós podemos dizer que a mensagem central do livro de Daniel é o seguinte: quem tem o domínio? Quem realmente domina? Né? E a gente vai encontrar que ao longo do livro, que Deus ele tem o domínio e vez ou outra ele entrega o domínio a alguém, dá a alguém a autoridade de dominar. Só que no final o domínio sempre pertence a quem? Sempre pertence a Deus. Então, a gente pode dizer que a mensagem central do livro de Daniel é o seguinte: Deus tem o controle, Ele está no controle, Ele tem o domínio e Ele dá esse domínio para quem Ele quer. Então, você vai encontrar, por exemplo, quando a gente começa a ler o livro do profeta Daniel, é importante a gente entender, né, a questão de contexto. O livro do profeta Daniel, ele transcorre, né, muitos dos episódios que estão aqui relatados, das histórias que estão aqui registradas, acontecem na Babilônia. E a Babilônia, ela, nos dias, né, do profeta Daniel, ela se tornou a nação mais poderosa do mundo, porque naquele tempo, logicamente, havia as nações elas guerreavam por domínio. Então eu tenho um território e eu quero aumentar o meu território, eu quero aumentar o meu domínio. Então, isso era muito constante. E nesse período, no período do profeta Daniel, você tinha duas nações rivalizando pelo domínio do mundo, a gente pode dizer dessa forma. Que nações eram essas? Você tinha de um lado o Egito e você tinha do outro lado a Babilônia. E essas foram duas grandes potências mundiais nos tempos bíblicos. E aí então, Egito e Babilônia travaram uma batalha no ano 605 a.C., a Batalha de Carquemes. E nessa batalha, os babilônios venceram os egípcios. E nesse momento, o Egito passou a pertencer, a ser dominado por quem? Por Babilônia. Então, o mundo antigo, ele sempre foi, né, o mapa do mundo antigo ele mudava com frequência porque as nações elas guerreavam entre si,
querendo ter o domínio sobre a maior parte de território. Logicamente, não qualquer território, mas territórios que tivessem riquezas, territórios que fossem importantes no contexto mundial da época. Então, você tem essa luta por domínio. E aí, da perspectiva histórica, a gente entende o seguinte, que o Egito foi conquistado pela Babilônia, então a Babilônia passou a ter o domínio sobre. Mas quando a gente vai para a Bíblia, a gente descobre que a Bíblia apresenta, por exemplo, que não foi a Babilônia que conquistou. A gente vai encontrar uma coisa interessante. A Bíblia diz que Deus entregou na mão de Nabucodonosor. Então veja, você conquistar algo pelo seu próprio esforço é uma coisa. Alguém te entregar algo assim, vamos dizer assim, de mão beijada nas tuas mãos é uma outra coisa. Então, da perspectiva humana, da perspectiva histórica, Babilônia adquiriu o domínio sobre o Egito porque foi lá, guerreou e conquistou. Isso é o que está registrado na Batalha de Carquemes, no ano 605. Mas da perspectiva bíblica, Deus entregou o domínio, entregou o Egito no domínio, sob o domínio da Babilônia. E aí, nesse meio, a gente encontra a história do povo de Deus, porque para Babilônia, quando você vai olhar o mapa, para eles chegarem até o Egito, Israel estava no meio, estava no caminho. E quando você tem uma nação que está no caminho, que está no meio de duas grandes potências que estão ali brigando, eles tiveram que escolher, ou se aliavam aos babilônios, ou se aliavam aos egípcios. Tinham que escolher um lado dessa batalha, eles não podiam ficar neutros. E eles escolheram se aliar a quem? Ao Egito. Só que o Egito perdeu a batalha. E aí então, não só o Egito ficou sob o domínio da Babilônia, mas Israel também ficou sob o domínio da Babilônia. Então, da perspectiva humana, repetindo, né, essa ideia, esse pensamento, você tem que Nabucodonosor, né, o que era o general dos exércitos babilônicos na época, e depois se tornou o rei, né, ele conquistou por meio da guerra e ele agora exercia domínio. Mas da perspectiva bíblica, a gente vai encontrar que ele não conquistou, mas que Deus entregou o domínio nas mãos. Então a gente vai ver mais adiante, a gente pode ver aqui passagens bíblicas que corroboram isso, mas para a gente responder essa pergunta, qual é o tema central do livro do profeta Daniel? Deus tem o domínio. E ele entrega o domínio a quem ele quer. Então não foi Nabucodonosor que conquistou, mas Deus entregou o domínio. Então se Deus é quem tem de fato o domínio, né, e ele entregou o domínio a Nabucodonosor daquela região do mundo com um propósito, né, com um objetivo. Mas a gente pode entender o que a gente vai encontrar no caminho, que Nabucodonosor e os demais reis babilônicos, eles se orgulham desse feito de conquistarem ali o Egito, aquela região. Então eles pensam que eles têm o domínio. E aí então agora a gente vai começar o livro, a partir do livro do profeta Daniel, a gente vai perceber o seguinte, que Deus entrega o domínio na mão de Nabucodonosor, mas agora Deus tem uma luta para mostrar para Nabucodonosor que Nabucodonosor não tem o domínio, que o domínio é de Deus. Então quem domina? Quem tem o controle? Quem tem o domínio? Então o livro do profeta Daniel, ele vai tratar de mostrar isso. E aí uma coisa interessante, a gente vai ver aí no transcorrer da nossa conversa, que durante toda a história da humanidade, a gente vai perceber o seguinte, que tem reis, nações, com certeza esses personagens inflamados, né, pelo inimigo de Deus, tentam para si algo que pertence a Deus. Eles tentam adquirir, tomar para si um domínio, mas esse domínio é de quem? Esse domínio é de Deus. E aí vão entrar em um conflito direto com quem? Com Deus. Então, qual é o tema central do livro de Daniel? Deus tem o domínio. Ele é quem tem, de fato, o governo do mundo em suas mãos. E ele vai entregar, então, uma parte desse domínio a quem ele quiser, para que possa administrar, para que possa governar. Mas nunca esquecer que ele, de fato, é quem? Que ele, de fato, é o dono de tudo. Então, é mais ou menos nessa ideia. Quando a gente estudar o livro de Daniel, ao começar a ler o livro de Daniel, a gente precisa entender isso. O domínio é de Deus, mas tem gente que quer tomar para si aquilo que é de Deus, que é o domínio que pertence a Deus, quer tomar para si. Então essa a gente pode dizer que é o tema central, né, a mensagem central do livro de Daniel. Deus está
no controle. E aí, mais ao final do livro, a gente espera que a gente possa ver isso no nosso estudo, a Bíblia diz que Deus ele vai compartilhar o domínio dele com aqueles que forem salvos, né? Então essa é uma grande promessa, é uma grande mensagem. E por que Deus vai poder fazer isso? Porque ele é quem tem, de fato, o domínio. Bom, a nossa próxima pergunta é: por que a profecia foi transmitida usando símbolos? Muito bem, essa é outra pergunta interessante. A simbologia, ela sempre, a humanidade, né, ela se comunica através de símbolos, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma rosa, uma flor, né, uma rosa de uma roseira, lá num jardim, é uma flor, por mais linda que ela seja, é uma flor. Mas se você for lá, cortar aquela rosa, escolher dentre as rosas a mais bonita, tirar os espinhos, envolver ela ali em um papel bonito, né, amarrar um laço, sabe ali alguma coisinha, e entregar essa rosa para uma jovem, para uma menina, o que você está dizendo com esse gesto? Então, você não precisa dizer uma palavra, mas esse gesto é um símbolo. Está dizendo, ó, eu gosto de você, sou apaixonado por você, eu amo você, eu quero namorar com você. Ou seja, você, dependendo de demais fatores envolvidos, esse ato tem um símbolo, ele simboliza algo. Eu não preciso escrever uma palavra, eu vou. Então, a humanidade ela sempre se comunicou através de símbolos, porque símbolos eles carregam uma mensagem muito grande. Então, eu consigo transmitir, às vezes, por exemplo, voltando na ilustração da rosa, às vezes a pessoa tem dificuldade de dizer, olha, eu estou apaixonado por você. Porque essa pessoa é tímida e tal. Mas ela consegue dizer isso através de uma rosa. Então, com os símbolos, a gente consegue falar muito mais do que com palavras. Então, de certo modo, Rian, o que a gente pode dizer? Por que as profecias foram comunicadas por símbolos? Porque Deus conseguia falar muito mais com menos palavras. Então, de uma forma mais objetiva e muito mais eficiente, né, Deus conseguiria comunicar. Então, ele vai usar símbolos, porque esses símbolos, logicamente, eles estão associados, né, aos elementos, aos tempos, aos personagens, às atividades, às ações, às atitudes desses personagens. E aí, então, é uma forma seguinte de gravar na mente das pessoas aquelas características. Então, por exemplo, se você você quer falar algo a respeito de uma pessoa, às vezes de bem ou de forma pejorativa, é natural que a gente tenha a mania de comparar as pessoas a animais, por exemplo. Então, quando você tem alguém que não gosta de higiene, que não se limpa bem, né, que não gosta de tomar banho, como é que a gente fala, né? Aí você chama a pessoa de um animal, né? Então compara ele a um animalzinho que gosta de sujeira. Então, a profecia, por exemplo, no livro de Daniel, e também no livro do Apocalipse, ela vai usar alguns animais para representar alguns impérios. E aí, esses animais, eles são acrescidos ali, às vezes, de algumas características. Então, em vez de ter, você tem um leopardo. Então, a gente pode pensar, qual a principal característica de um leopardo? Velocidade. O leopardo é um animal mais rápido que a gente conhece aí em questão de agilidade para correr. Há quem diga que alcança 60 km por hora. Beleza, eu tenho um leopardo, principal característica do leopardo é rápido. Se eu comparar você a um leopardo, eu quero dizer que você é rápido, que você é ágil, que você é veloz. Mas e se eu pegar e fazer o seguinte, esse leopardo, ele tem 4 asas. Se sem asa já tem velocidade, imagina voando. Ou seja, eu estou elevando essa característica da velocidade, eu estou elevando ela de uma maneira exponencial. Aí eu pego e digo assim, não, mas além de ter desse leopardo, que já é veloz, agora eu vou dar asa para ele ser mais veloz, ele tem 4 cabeças. Então você percebe que esses animais fantásticos, a gente pode dizer assim, que eles não existem na realidade, que eles foram apresentados ali na visão, eles são usados como símbolos. Por quê? Porque eles vão representar características que determinado imperador tinha, ou determinado império tinha. Então, por exemplo, você encontra que no capítulo 2 de Daniel,
você tem ali a estátua, né? E a estátua, ela é composta de diferentes metais, e ela, cada parte, né, você tem a cabeça de ouro, você tem o peito e os braços ali que eram de prata, o ventre de bronze. Então, esses metais, lógico que, tipo, dentre eles, quem é mais nobre? O ouro é mais nobre do que a prata. Então, você vai perceber, só que se você vai olhar, tipo, a extensão, né, a parte do peito e dos braços, ela não é uma parte ali que está feita de ouro, não vai ter assim, não está representando uma excelência, mas você vai ter o quê? Uma robustez, uma força. Então, você vai olhando, não tem o brilho do ouro, não tem a excelência do ouro, mas tem uma característica que descreve. Então, Deus vai usando símbolos para gravar de maneira didática e de maneira prática as características que esses impérios teriam. Porque quando a gente olha para as profecias de Daniel, a gente precisa entendê-las como profecias históricas. O que é a profecia histórica? É a história sendo contada antes de acontecer. Então Deus está dizendo assim, olha, vai surgir um reino, né, em tal tempo, e esse reino vai ser caracterizado por um leopardo, com asas e 4 cabeças. E aí eu vou poder encontrar as características desse animal, elas vão ilustrar, vão me ajudar a entender, ou melhor, a identificar aquele reino, aquele império que surgiria. E a gente vai encontrar, então, você encontra no capítulo 2 de Daniel o sonho da estátua, a cabeça da estátua era de ouro, uma representação de Babilônia. A própria explicação da profecia vai dizer que a cabeça de ouro reflete Babilônia. Mas quando você chega no capítulo 7, ali vai o sonho, né, que é dado ao profeta Daniel, e ele vê 4 animais. O primeiro animal é um leão com asas. E aí, mas por que um leão? Quando você vai olhar, na própria, isso é comprovado por meio da arqueologia, o animal mais reverenciado entre os babilônios era o leão. E de fato reflete bem esse império, né? Porque um leão, por exemplo, é um animal caçador, é um animal estrategista, né? É um animal que vai para cima. E de fato isso representava muito bem os babilônios, né? Além do mais, o leão ele estava estampado nas paredes dos palácios da Babilônia. As divindades babilônicas elas estavam montadas em cima de leões. Então o leão era um animal reverenciado na Babilônia. Então quando Deus vai lá e dá o sonho para Daniel no capítulo 7, então ele tem 4 animais representando uma sucessão de impérios que viriam. Então o primeiro deles é um leão. E aí depois você vê que depois do leão você tem um urso. Depois do urso você tem um leopardo com 4 cabeças. Depois você tem ali um animal terrível e espantoso. Então cada um desses representavam o império. E as características desse animal, elas ajudavam a identificar qual seria esse império. Então, para nós que estamos depois, tanto que a profecia foi dada, quanto depois de que esses impérios levantaram, surgiram e caíram, a gente consegue identificar com muito mais facilidade. Isso nos ajuda, dizendo, olha só que bonito, né? A profecia de Daniel, o Daniel ele viveu por volta aí de 500 anos antes de Cristo, né, entre o final do 400 e você sabe, né, que antes de Cristo a contagem era decrescente, né? Então você tem aí, vamos colocar ao redor de 480, 500 anos antes de Cristo. Você vai ter então aí o tempo em que viveu o profeta Daniel. Nesse período, Daniel ele descreve impérios que existem até hoje. Então você pergunta, como é que o camarada conseguiu acertar com tanta precisão quais seriam os impérios que teriam lugar no mundo? Então, alguns deles ele vai chamar inclusive pelo nome. Alguns ele não vai dar nome, mas ele vai dar tantas características que é impossível você não associar aquele animal ao império que realmente surgiu. E aí você consegue dizer, não, realmente ele acertou. Então, de outro modo, né, há quem diga, né, que pensando, por exemplo, no livro do Apocalipse, né, que o livro que tenha sido escrito de uma forma simbólica para evitar ali, né, os perseguidores, né? Então, como se estivesse falando por meio de códigos, né, para que só aqueles que fossem conhecedores
da palavra de Deus, se fossem conhecedores da mensagem de Deus, pudessem entender o que estava falando, e as pessoas, outros, tipo, vamos supor aqui o livro do Apocalipse falando de um determinado império, né, ou de um determinado imperador, de um determinado poder. E aí, olha, não, vamos destruir isso daqui porque a gente não quer que essa mensagem se espalhe, porque está falando contra a gente. Então, essa é de fato uma explicação. Mas a verdade é que Deus usa a linguagem simbólica porque ela fala mais com menos, né? Então, você consegue transmitir muito mais coisas do que se eu tivesse que explicar detalhadamente cada uma das coisas. Então, uma forma rápida da gente entender isso: quando eu vou explicar Daniel capítulo 7, eu gasto muito mais tempo do que se eu fosse só ler o capítulo 7. Então, se eu for ler o capítulo 7, eu vou gastar 10 minutos. Mas se eu for explicar o capítulo 7, eu vou gastar 1 hora. Então você percebe que... E por que vai acontecer isso? Para mim entender, a gente vai lá, tem que estudar o que cada uma coisa simbolizava e tal. Mas pensa o seguinte, pensa que você é alguém que está vivendo naquele tempo. E essa mensagem chega para você. Como você conhece aquela linguagem, como você conhece aqueles símbolos, então é muito mais fácil para você, tipo assim, falou, você já entendeu o que é. Você conhece aqueles códigos, você conhece aqueles símbolos, né? Então, por que Deus falou por símbolos? Porque você fala mais com menos. Jesus vai usar esse recurso depois, né, por meio de parábolas, por meio de símbolos, porque fica gravado, a lição fica gravada na mente das pessoas. Então, é por essa razão que nós vamos encontrar o livro de Daniel sendo escrito, né, por meio de símbolos. Bom, e como interpretar esses símbolos de forma correta? Essa é uma pergunta muito importante, Safira. Porque, tipo, eu não posso olhar que eu acho que isso daqui simboliza tal coisa. Existe um princípio bíblico, que é um princípio de interpretação, melhor dizendo, que ele é defendido pela Igreja Adventista e já foi defendido por todo o mundo protestante no passado. Hoje já não é mais assim, infelizmente. Quando surgiu o movimento da Reforma Protestante, em que os reformadores começaram a estudar, né, as profecias, e começaram inclusive as profecias de Daniel e do Apocalipse, e eles começaram a identificar que o poder dominante do seu tempo, que perseguia, que maltratava, que matava, era o representado por um dos animais, pelo quarto animal que Daniel viu no seu sonho, né? Ou representado pelas pernas de ferro lá da estátua, Daniel capítulo 2, né? Então eles começaram a identificar, não, olha, esse poder que está aí dizendo que está falando em nome de Deus, que está perseguindo e matando em nome de Deus, é aquela besta, aquele animal, porque o termo besta, a palavra besta, né, o termo besta é um termo genérico para animal. Então quando eu falo um animal, pode ser um gato, um cachorro, um leão, um jacaré, pode ser qualquer animal. Então, o termo besta foi usado para designar um animal que não é um animal comum. Então, tipo, Daniel, quando ele vê o primeiro animal lá do seu sonho, no capítulo 7, ele vê um leão. Mas esse leão é um leão que existia no sonho, mas não existia na realidade, porque você não tem leão com asas, na verdade. Mas ele viu claramente, é um leão com asas. Aí ele vê um leopardo, um urso. Esse urso ali, ele, né, a única característica que ele tem assim que parece é que ele parece que era meio coxo, né? Ele tinha um lado mais alto que o outro, assim, parece que é como se fosse um lado meio deslocado, e tinha 3 costelas na boca. Então ele viu essas características desse urso. Mas o leopardo, que seria o terceiro animal que ele viu, o leopardo tem 4 cabeças e 4 asas. Então, mas ele conseguiu perceber que era um leopardo. Mas quando chegou no quarto animal, que ele chamou de animal terrível, espantoso, ele chamou de besta ou de um animal terrível. Por quê? Porque é um animal com o qual ele não conseguiu associar na realidade. Porque esse animal era muito terrível, era um animal meio híbrido, assim, né? Tinha dentes de ferro, unhas de bronze, né? Era um bicho que ele nunca tinha visto nada parecido. Então ele colocou o quê? Uma besta, é um animal. O que é uma besta? Uma besta é um animal. Então, os reformadores na Reforma Protestante, eles conseguiram identificar o poder religioso da época dominante como sendo essa besta. Por quê? Porque eles
interpretaram o texto bíblico, os símbolos, da forma correta. E como é que é a forma correta? É deixar que a própria Bíblia apresente a explicação. Então, qual é o princípio de interpretação bíblico lá que era usado pelos reformadores na Reforma Protestante? A Bíblia, por si mesma, se interpreta. Então, por exemplo, a cabeça de ouro da estátua. Daniel foi claro dizer, ó rei, tu é a cabeça de ouro. Então, a própria Bíblia deu a explicação do que aquilo significava. Não é, Daniel dizendo, eu acho que a cabeça de ouro é isso. Não, a cabeça de ouro é você. Então, quando você vai olhando, você vai encontrando que a Bíblia, ela vai dando explicações para os seus próprios símbolos. Então, qual que é o princípio bíblico? A Bíblia, por si mesma, se interpreta. Eu não posso inventar uma explicação. Eu tenho que buscar na própria Bíblia. O que a gente tem hoje? Aí a gente tem alguns métodos, né? Então, você tem o método alegórico, que é a alegoria, né? Então, essa é uma alegoria, né? Como se fosse uma conversa assim fantasiosa, uma coisa, quase como que se fosse um conto assim, por exemplo, com o lobo mau, né? Você sabe que é o conto do Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, você tem ali um lobo que fala, que se disfarça de uma vovozinha e tal e tudo. Então isso é uma alegoria, né? O Chapeuzinho Vermelho é uma alegoria. Tem gente que acha que a Bíblia é uma alegoria, que isso aqui são alegorias, e aí interpretam como se fossem alegorias. Tem gente que olha a história de Adão e Eva, por exemplo, da serpente falante e tal, tudo. Isso é uma alegoria. Então, quando você olha para essas coisas, você vai encontrar que, se você olha para o texto bíblico e compara o texto bíblico, essas como se fossem alegorias, você vai encontrar, você vai poder, como é que eu posso dizer para vocês aqui, vai sair qualquer coisa da interpretação. Agora, qual é a forma correta de interpretar? A Bíblia, por si mesma, se interpreta. Então, quando a Bíblia fala, por exemplo, a noiva, a mulher, está se referindo a uma igreja. Então, uma noiva. Quem é a noiva de Cristo? É a igreja de Cristo, ela é a noiva de Cristo. Então, a Bíblia, ela usa um símbolo e, às vezes, a explicação para esse símbolo não vem ali, ela vai estar em um outro lugar da Bíblia. E aí, estudando a Bíblia, você vai encontrando as explicações do que cada um vai, então, simbolizando. Mas a Bíblia mesma, ela que vai apontando quais são os símbolos. E aí, isso requer o seguinte, a interpretação da profecia não é necessariamente uma coisa difícil, mas é algo que requer um certo trabalho. Porque eu primeiro preciso conhecer o contexto, eu preciso conhecer as características. Então, por exemplo, quando eu falo que o leão representava a Babilônia, por quê? Porque você vai encontrar muitas conexões da Babilônia com o leão. Como eles reverenciavam esse animal, como eles admiravam esse animal. Então, você vai encontrar essas características ali muito presentes. Então, qual é a forma correta de interpretar esses símbolos? Procurar o significado deles na própria Bíblia. Eu não posso inventar. Eu acho que é isso, eu acho que significa isso. Não. Eu vou usar aqui um exemplo para vocês. Eu acho que não é vocês são bem jovenzinhos, né? Quem de vocês nasceram aqui antes de 2001? Nenhum de vocês, né? Então, eu era um guri, tinha uns 13 anos de idade, quando aconteceu, mas vocês já viram falar, né? Com certeza, vocês devem estudar isso na escola, o ataque terrorista às Torres Gêmeas, lá nos Estados Unidos, em Nova York, em 11 de setembro de 2001. Muita gente olhou, né? Tipo, que o animal daqui da profecia de Daniel que tem 2 chifres, bode, né? Os 2 chifres. E aí dizia que esses 2 chifres eram as Torres Gêmeas. Nada a ver. Entendeu? Então veja como as pessoas elas olham para o texto bíblico de maneira alegórica e tentam encontrar um significado para aquilo dali. Só que estão procurando um significado fora da Bíblia. Então, se eu quero entender um símbolo bíblico, eu tenho que procurar a explicação para ele aonde? Na Bíblia. Não posso procurar ele fora, essa explicação para isso fora da Bíblia. A explicação tem que estar na Bíblia. Eu não posso tentar encontrar uma explicação no mundo não. A explicação está na própria Bíblia. Então, a forma correta, buscar o significado do símbolo daquela ilustração dentro da própria Bíblia. O que significavam os animais? Muito bem. De certo modo, como a gente comentamos, né, já a profecia de Daniel, ela é uma profecia histórica, ou seja, a história sendo contada antes de acontecer. Então, pensa comigo em uma linha do tempo.
que você estabelece uma linha do tempo e você vai estabelecendo marcos, datas, né, eventos. Então, se você pensa, por exemplo, na escola, né, a gente falando num termo mais juvenil, mais adolescente, coisa que vocês estão acostumados aí no dia a dia. Então, você tem lá, por exemplo, as eras, as idades, né? Você tem a idade antiga, você tem aí depois a idade moderna, você vai ter a idade, você tem a idade média, né? Vai ter a idade moderna, vai ter a idade contemporânea, que é supostamente o tempo contemporâneo, é o tempo que a gente está vivendo. Então, aí você tem ali algumas datas que marcam, por exemplo, quando começa uma e quando termina a outra. Então, alguns historiadores colocam, por exemplo, que, quando termina a Idade Média e quando começa a Idade Moderna. Alguns vão dizer que é 1500, que é com as grandes navegações, o descobrimento das Américas, então isso aí é um marco que mostra que acabou a Idade Média e começou a Idade Moderna, período das navegações. Tem gente que vai dizer que a data que começa a Idade Moderna, que termina a Idade Média, é 1517, porque você tem ali o início da Reforma Protestante de fato, que foi o que gerou uma grande comoção na Europa, no mundo, e acabou criando de fato uma nova era, porque em 1517 você tem ali não só isso, mas tem a imprensa, né, quando começaram a imprimir livros, né, de maneira mais rápida, então espalhou-se a informação pelo mundo, isso foi um marco, né? Antes os livros eram todos escritos à mão. A partir desse momento, então, você tinha uma espécie de uma imprensa, né, em que você apertava ali uma máquina e aí ficava como se fosse um carimbo grande com, né, todo ali o texto escrito em letrinhas de metal, que elas eram substituídas para escrever de acordo com você colocando as letrinhas para formar as palavras que você queria. Aí você ia lá, apertava e ficava aquele carimbo naquele pedaço de papel. E você podia imprimir centenas, milhares. Então, isso fez com que a informação fosse transmitida de forma muito mais fácil. Então tem gente que usa isso para, não, esse evento ele marca o início disso daqui ou o fim daquele outro. Então, se eu pensar dessa forma e levar isso para a Bíblia, o que eu tenho que entender em relação aos animais? Esses animais, eles são marcos, como se fossem indicadores. Olha, isso aqui representa um período da história. Esse animal representa esse período. Esse animal representa esse período, esse animal representa esse período. Então, eu tenho lá, né, a gente tem aqui, por exemplo, você começa a ter animais como símbolos na profecia de Daniel, você começa a ter eles a partir do capítulo 7, né, de Daniel. Então, aqui a gente vai encontrar que é o sonho, né, sobre os 4 animais. E aí, Daniel ali tem, então, o sonho e tal, e aí ele vai olhando e ele vê esses 4 animais. Então, quando a gente vai estudar, a gente descobre o seguinte, que o primeiro animal, que era o leão com asas, representava o período da Babilônia. Quanto tempo durou o período da Babilônia, que Babilônia foi a grande potência? Durou 70 anos. Então, Babilônia foi a grande potência mundial, governou o mundo por 70 anos. Então, se eu pensar que cada animal representa um período, o leão representa um período de 70 anos. Aí eu tenho, então, na sequência ali, o urso, que representa a Medo-Pérsia. Então, representa um período de tempo que foi governado por quem? Pela Medo-Pérsia. Aí eu vou ter, então, daqui a pouco, o leopardo com 4 asas e tal. Eu vou ter o período de dominação grega. Então, que vai de ano tal até ano tal, e assim sucessivamente. Aí eu tenho aquele animal terrível, espantoso e tal. E aí ele vai de tal data até tal data. Então, cada animal representa um período de tempo na história, e representa, paralelamente, um governo, um império que governou, os imperadores que governaram, e um tipo de política que se foi aplicada, enfim, durante aquele período. Então, você teve alguns em que houve perseguição, outros que não houve perseguição, né? Você teve uns que houve uma dominação mais pesada, outra não. Então, por exemplo, quando você tem o período de dominação babilônica, os judeus são levados para a Babilônia. O templo de Jerusalém é destruído. No período persa, Medo-Persa, você tem que os judeus são enviados, libertados para voltar para Jerusalém e o templo é reconstruído. Então, cada animal, ele representava um período de tempo da história numa sucessão exata. Então, você tem Babilônia representado pelo leão, passou o período da Babilônia, o período da Medo-Persa. Um é na sequência do outro.
E dessa forma, com esses animais, o que Deus está mostrando? Ele estava mostrando a linha do tempo de forma antecipada. Então, nós vamos ter um período aqui, que vai ser esse período, que vai ter esse império, e nesse império vai ter essas características. Depois desse aqui vai cair e vai vir outro. E nesse período vai ser assim, 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 assado. Depois vai vir outro, vai acontecer isso, isso, isso. Depois outro vai ser assim, 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 assado. Então você vai encontrando que Deus ele vai revelando o futuro por meio desses símbolos que são esses animais. E aí vale explicar também que esses animais eles são paralelos aos metais da estátua, lá do capítulo 2. Então você tinha lá a cabeça de ouro, representando Babilônia. É bem objetivo e fala isso. Só que quando você estuda o capítulo 7, que você encontra o animal ali, então esse animal ele tem muito mais características. Ou seja, Deus está dando mais informações a respeito de como seria aquele período, das coisas que aconteceriam naquele período. Então, de maneira objetiva, o que esses animais representavam? Os períodos de tempo no transcorrer da história futura, contando a partir do profeta Daniel. E quando hoje, do nosso tempo, a gente olha para trás, muitos deles, né, todos eles são história passada, né, mas aí a gente vai ter, né, no quarto animal, você tem ali então, esse animal ele tem 10 chifres, e desses 10 chifres que tem ali então, você tem que uns chifres caem e nasce um outro chifre, que é chamado de chifre pequeno. E esse chifre pequeno, que está na cabeça desse animal, desse último animal, ele tem boca, ele tem olhos, ele fala, ele persegue. Então, você percebe o seguinte, esse animal, ele não morreu, ele não acabou, ele não passou. Mas ele tem agora uma continuidade, que é revelada nesse chifre. Então, nasce um chifre dando, tipo assim, uma característica a mais que faz com que características que já existiam permaneçam, e agora você tem novas características que vão sendo acrescentadas na linha do tempo. Então, nós podemos dizer que vivemos hoje, né, pensando assim, então o tempo que nós vivemos é representado por qual desses animais? No caso do capítulo 7 de Daniel, pelo quarto animal, aquele animal terrível, espantoso que Daniel viu, mais especificamente no período do chifre pequeno, que nasceu ali, esse chifre que tem boca, que tem olhos, que é descrito aqui no capítulo 7. Né? Se você aproveitar aqui para ler desses versículos, então diz aqui o versículo 23, por exemplo. Então ele disse, né, o anjo explicando para Daniel a visão: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. Então lembra que eu disse, o animal, ele não teve assim uma semelhança, esse aqui se parece com esse animal, com aquele outro. Não, era só um animal diferente. Por quê? Porque seria um reino diferente, né? Diferente de todos os reinos. E aí diz aqui, devorará toda a terra. Na visão que Daniel tem desse quarto animal, ele vai andando e o que ele vê pela frente ele vai devorando. Ou seja, ele vai conquistando. E aí diz aqui então que ele seria diferente e ele devoraria toda a terra. Ou seja, eles teriam um domínio, podemos dizer assim, global. Quase que global. E ele pisaria os pés, faria em pedaços. Quem se opusesse a ele, ele destruiria. E aí diz aqui então, os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Então, reino, é mais ou menos o seguinte, se eu tenho um rei, esse rei ele governa um pedaço de terra, ele governa um território. Então está dizendo aqui que esse grande animal ele tinha 10 chifres e cada chifre desse representava um reino, um rei ou um reino. Então, quer dizer que desse animal, esse grande animal que era um grande império, um grande reino, ele se tornou outros reinos menores. Mas as características vão o quê? Elas vão permanecendo. E aí então diz aqui, depois dele se levantará outro, que é o chifre pequeno que a gente estava comentando ainda há pouco, que será diferente dos primeiros e vai abater 3 reis. Então percebe que vai dando detalhes explicando aqui. E aí esse chifre pequeno que nasce e por último e que derruba 3, né, cada chifre desse representando um rei aqui, diz aqui que ele proferiria palavras contra o Altíssimo, magoaria os santos do Altíssimo, mudaria os tempos e a lei, e diz aqui que os santos lhe seriam entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Então percebe que esse chifre pequeno, ele se transforma, ele nasce pequeno, mas ele cresce, ele se transforma poderoso ao ponto de derrubar outros 3, daqueles 10 que existiam. E aí então ele agora se aponta aqui como alguém que se
rebela contra Deus. Ele se coloca em oposição a Deus, e aí ele muda a lei, ele muda tempo, e ele persegue por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Essa expressão, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, traduzindo em uma linguagem de tempo que a gente conhece, se refere a um período de 1260 anos, que foi exatamente o período em que os cristãos, né, os verdadeiros cristãos, sofreram perseguição do poder religioso dominante. Aqui. Mas como a gente estava falando, até fazendo um link aqui com o início da nossa conversa, sobre qual é o tema central do livro de Daniel, que é o domínio. Aí diz aqui o versículo 26. Mas depois desse período de 1260 anos, em que esse chifre pequeno, esse rei, que se opõe a Deus, que muda tempo, que muda lei, diz aqui, depois que passasse esse período em que ele estaria perseguindo o povo de Deus, diz aqui o versículo 26, se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio. Qual é o tema central do livro de Daniel? Quem é que tem? O domínio. Esse chifre aqui, ele usurpou para si o domínio. O domínio não pertence a ele, o domínio pertence a Deus, mas ele usurpou essa posição de Deus, né? Então veja só, quem é que muda tempo? Quem é que muda lei? Para você fazer isso, você tem que ter o domínio. Então, se eu estou mudando tempo e lei, eu estou usurpando, na perspectiva bíblica, eu estou usurpando atributos que pertencem a Deus. Então, eu estou querendo dominar no lugar de Deus. Estou transgredindo o primeiro mandamento. Mas aqui diz que depois que ele fizesse isso, né, ou seja, os servos de Deus não precisariam ficar desesperados achando que tudo tinha acabado. Por quê? Porque se assentaria o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. E aí tem mais. Olha o que diz o verso 27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Então Deus pega o domínio que esse chifre pequeno estava usurpando para si. Deus estabelece o tribunal, tira o domínio dele e entrega para quem? Para os santos do Altíssimo. Então, a gente vai percebendo que, né, dentro dessa dinâmica, esses animais eles representavam períodos de tempo. E que tempo nós vivemos hoje? Nós vivemos no tempo do chifre pequeno, que nasceu na cabeça de quem? Do quarto animal, do animal terrível e espantoso, que era o último animal ali da profecia. Então, a gente consegue olhar para o passado e a gente vai vendo que esses animais, eles representam a história. Somando todos eles começam a contar a história desde o Império Babilônico, no tempo de Daniel, e ele vai contar até quando? Até quando terminar a história desse mundo. Quando é que Deus vai entregar o domínio e tudo aqui para o seu povo? Por ocasião da volta de Jesus. Então a gente percebe que é isso. Os animais, eles são uma espécie de linha do tempo. Eles representam períodos na história do tempo. Bom, o senhor falou na resposta anterior sobre as unhas de bronze e os dentes de ferro que Daniel viu no animal. Eles representam reinos? Não. Eles representam características daquele reino. Então, por exemplo, se você tem um animal... o ferro, os metais, eles são usados para representar características daquele animal. Então, por exemplo, se você tem um animal com dentes normais, naturais, ele vai ter um poder de destruição. Mas se você dá para ele dentes de ferro, ele tem unhas normais. Mas se você dá para ele unhas de bronze. Então, se ele é um animal feroz, ele vai se tornar um animal ainda mais feroz. Então, o que esses dentes, essas unhas, o que eles refletem desse reino? Bom, vamos fazer aqui um paralelo. Lá no capítulo 2, as pernas da estátua representavam um império. E as pernas da estátua eram feitas de quê? De ferro. Então, o quarto animal e as pernas da estátua representam o mesmo reino. Um quarto reino, Daniel disse, que, né, teria essas características. E aí, então, você vai olhar e vai pensar desses impérios aqui, babilônios, medo-persas, gregos e depois os romanos. Quais deles foram os mais ferozes? Quais deles foram os mais implacáveis? Você vai encontrar que os romanos eram os mais implacáveis. Quando você pensa em questão geográfica,
a profecia vai dizer, né, que esses reinos eles surgem, né, da água, surgem do mar, e esse mar é o mar Mediterrâneo, né? Então, você vai olhar que os grandes impérios, todos eles governaram uma certa parte do território ali banhado pelo mar Mediterrâneo. Mas o único que governou, cujas as terras circundavam o mar Mediterrâneo como um todo, que para qualquer lugar que você sair, você está no mar Mediterrâneo, está num barco, não importa onde você, em qualquer praia que você encostasse, para sul, para norte, para leste, oeste, que você saísse, você colocasse o pé, o único período da história em que você saía do barco e você estaria em império, no mesmo território, digamos assim, foi no período do Império Romano, porque eles foram os únicos que dominaram todas as terras que circundam o mar Mediterrâneo. Então, eles de fato monopolizaram. E como é que eles fizeram isso? Eles foram guerreiros implacáveis. Quem não se submetia, eles realmente destruíam, pisavam aos pés. Então, assim, eles foram muito, muito violentos, muito implacáveis. E por isso que eles conseguiram, de fato, né, dominar como eles dominaram. Então, essas características do animal, elas não simbolizam uma coisa em particular, a não ser uma característica do próprio império, essa voracidade, essa violência, essa força com que eles guerreavam e com que eles conquistavam o mundo, né? Então é isso que essas... Não é algo assim em particular, porque eu não posso... às vezes a gente cair naquela tentação de pegar, não, o dente significa isso, a unha significa aquilo, não. É o conjunto, eu tenho que olhar o conjunto como um todo e enxergar, então, as características do animal, que são as características do império. Bom, o que significam as estátuas e os animais? Bom, os animais a gente já falou, né? A estátua é a mesma coisa, né? A estátua, ela também é uma espécie de linha do tempo, né? Então, cada parte da estátua representa um período da história. A cabeça de ouro representa a Babilônia, o leão representa a Babilônia. Então, ou seja, a estátua, a cabeça de ouro da estátua e o animal, o leão, representam a mesma coisa. Então, o que você tem? É que em um sonho, você tem, são dadas, a linha do tempo é a mesma, se refere aos mesmos períodos de tempo, só que quando você estuda o capítulo 7, você descobre o seguinte, que ao usar os animais para descrever os impérios, são dados detalhes a mais. Então, tipo, só a cabeça é só ouro. Qual é que é de ouro? A outra, o peito e os braços são de prata. Só não, que é de prata. Mas quando você vai lá, por exemplo, fazendo aqui um paralelo para ficar mais claro, Safira. O primeiro metal da estátua, olhando da cabeça para os pés, é o ouro, representava a Babilônia. Lá no capítulo 7, você vai encontrar que é um leão alado, um leão com asas. O segundo metal da estátua, da cabeça para os pés, são os peitos e os braços ali, que eles são feitos de prata. O segundo animal que corresponde a esse, né, os peitos, os braços de prata, correspondiam à Medopérsia. Lá no capítulo 7 você vai encontrar o urso, aquele urso meio troncho, assim, que tinha 3 costelas na boca. Então, por que o urso era, né, assim, parece que estava, que era um urso meio aleijado, que tinha um lado mais alto que o outro. Então você vê, essa é uma característica que, dentre as muitas características que você enxerga num urso, você percebe que Daniel ele destacou essa. Se ele destacou essa, é porque essa é importante, essa significa alguma coisa. Então, reflete alguma característica daquele império. E aí, os medo-persas, eles eram 2 povos, a Média e a Pérsia. E eles se fundiram em uma aliança como uma grande nação. Só que os persas sempre foram conhecidos por ser um povo com muita cultura, um povo muito desenvolvido, um povo muito com muita tecnologia para o seu tempo, um povo mais sofisticado, se a gente pode dizer assim. Os medos eram um povo mais, vou usar assim um termo, um povo mais caipira, assim, uma linguagem que a gente entende. Só que eles eram muito bons guerreiros. Eles não tinham tanta cultura no sentido de conhecimentos, né, científicos ou conhecimentos de ciências de natureza ou de astrologia ou dessas coisas. Não era um povo sofisticado, vamos assim dizer, mas eles eram um povo bom de briga.
Então o que acontece? Quando eles se uniram, então eles ficaram o seguinte, eles ficaram um povo com uma característica meio dupla. Então, enquanto um era forte por um lado, era fraco por outro. E vice-versa. Então, os medos eram excelentes guerreiros. Eles eram bons nisso, mas eles eram inferiores nessa questão cultural. Os persas, eles eram bons, tinham um padrão, vamos dizer assim, elevado, um nível elevado de cultura. Mas eles não eram tão bons de briga como os medos. Então, eles se uniram e se tornaram os medo-persas. Então, você tinha essa característica, vamos dizer assim, dupla, né? Um forte por um lado, fraco pelo outro e vice-versa. Então, um acabou complementando o outro naquilo que faltava. Mas, dentro do que Daniel vê no animal, ele vê que esse animal tem 3 costelas na boca. E essas 3 costelas representam o quê? Por que não é 4? Por que não é 2? Por que não era só 1? Por que não era um bicho inteiro? E aí quando a gente vai estudar a história, a gente descobre o seguinte, que na luta por conquistar o domínio, por ter o domínio, os medo-persas passam a ter o domínio quando eles conseguem derrotar as três principais potências da época. Uma delas era a Babilônia. Então, quando eles conseguem conquistar essas 3 nações, das quais uma delas era a Babilônia, eles se tornam a grande potência mundial. Eles se tornam, de fato, o império mundial. Então, a Babilônia, inclusive, foi a última a ser conquistada. Então, 3 costelas. Cada costela representava o quê? Um império, um reino, que foi conquistado pelos medo-persas no processo em que eles se tornaram o quê? Uma grande potência. Então, você vai encontrando esses parâmetros. Então, lá na estátua, você tem simplesmente que a parte de prata representa os medo-persas. Só que quando você vai para o capítulo 7, você vê que por meio da ilustração do urso, de usar do urso como símbolo, você consegue acrescentar muito mais detalhes, muito mais características que ajudam a identificar com precisão. Se eu olho para a estátua, para os peitos de prata e fico com dúvida, será mesmo que é Medo-Pérsia? Quando eu junto os dois, fica indubitável, como é que eu posso dizer? Fica extremamente claro que, de fato, o segundo grande império, Daniel, ele previu com precisão na profecia que depois da Babilônia, o império que de fato surgiria no mundo era a Medo-Pérsia. E ele conseguiu apresentar isso por meio da revelação feita para ele, com muitos anos de antecedência antes que acontecesse. Mas como o Rian perguntou sobre estátuas, porque a estátua do capítulo 2 do sonho não é a única estátua que aparece no livro de Daniel. Você tem uma outra estátua que aparece, que é a estátua do capítulo 3, em que é uma estátua que o rei Nabucodonosor manda fazer de ouro da cabeça aos pés. Então o que ele queria dizer com essa estátua? Se no sonho do capítulo 2, a cabeça de ouro, Babilônia era só a cabeça de ouro, que Babilônia ia passar e viriam outros reinos, Nabucodonosor estava tentando dizer por meio daquela estátua que o reino dele não ia passar, que a Babilônia seria eterna, que não ia vir Medo-Pérsia, que não ia vir Grécia, que não ia vir Roma, nada. Ele que ia permanecer para sempre. Então era uma forma de ele dizer que Babilônia, que pelo menos que ele tinha um desejo que Babilônia fosse o quê? Que Babilônia fosse existir para sempre. Então você vai encontrando, né, essa situação. Deus está dizendo, Nabucodonosor, você tem o domínio, só que depois de você o domínio vai ser dado para outro, e depois de você para outro, até que no final eu vou tomar o domínio de volta. Eu vou dominar tudo. Deus dizendo mais ou menos assim. Mas ele está dizendo assim, não, eu vou ter o domínio para sempre. O senhor não vai dominar nada não, quem vai dominar é eu. Então, de certa forma, a estátua do capítulo 3, ela é uma forma em que Nabucodonosor se opõe a Deus, ao domínio de Deus. Então, o domínio é meu, eu que quero ficar com ele, e não de Deus. Então, essa é uma forma da gente entender, né? É a forma melhor da gente entender o significado dessas estátuas. Bom, e qual é o contexto histórico do livro de Daniel? Muito bem. O contexto histórico do livro de Daniel, o livro de Daniel ele é escrito na Babilônia. O período aqui, né, Babilônia, o período de dominação, né, acontece ali no ano 586, né, antes de Cristo. E aí, então, é nesse período aí, século 6 antes de Cristo, em que o profeta Daniel vive. E quando, como eu mencionei para vocês no começo, Babilônia se torna a potência quando ela vence o Egito na batalha de Carquemes.
como Israel tinha se aliado ao Egito e o Egito perdeu a batalha, então Nabucodonosor ele cobra um imposto de Jerusalém, de Israel. E o que ele levou como imposto? Ele levou duas coisas. Ele levou ouro, o que tivesse de coisas de ouro, de coisas feitas de ouro, né? Metal precioso, e ele mandou pegar dos jovens de Israel, de Jerusalém, os mais bonitos, os mais educados, os mais instruídos. Ele falou assim, ó, vai lá, faz uma seleção dos melhores que tiver e trazem, que eu quero que eles sejam meus servos aqui na corte da Babilônia. E aí então foi feito ali, né, uma seleção, e eles escolheram ali, né, e levaram muitos jovens de Jerusalém para a Babilônia para serem escravos literalmente na corte do rei. Só que eles iam ser escravos, assim, não escravos de trabalhos forçados ali, eles estariam trabalhando dentro da corte do rei. E dentre esses jovens estava Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, né, como nós estamos a conhecer os nomes babilônicos, né, mas aí é Misael, Ananias e Azarias, né, que eram os nomes judaicos deles, e eles então vão lá para a Babilônia. E aí eles chegam ali jovenzinhos, né, por volta de entre 17 e 18 anos de idade, essa foi a idade com que eles foram levados para lá, e ali então eles começam a viver experiências com Deus, né, de fidelidade a Deus, tendo a fé deles provada, e eles vão então, assim, o livro de Daniel, o contexto histórico é o momento em que Israel tinha deixado de ter autonomia como nação e agora quem governa é de fato o rei da Babilônia. Os governantes judaicos não eram mais governantes. Eles agora eram todos súditos do rei da Babilônia. A nação de Israel não existia nesse período. Tinha lá, Israel era como se fosse uma província, mas tudo agora era a Babilônia. Então, esse é o contexto. E aí, para o povo judaico, esse é um ponto importante de entender, até para a gente compreender a mensagem, né, do livro de Daniel, para o povo judeu que esperavam o Messias, por exemplo. A promessa do Messias foi feita lá no Gênesis, mas ela foi repetida. Então, Moisés falou, olha, Deus vai enviar um profeta semelhante a mim, quando ele vier, vocês têm que ouvi-lo. E a esperança do Messias, ela sempre... Agora é o seguinte, como é que o Messias vai vir se não tem mais uma nação para ele nascer? Porque Israel deixou de ser nação. Então, para aqueles que esperavam o Messias, Israel ter sido dominado pela Babilônia foi um golpe muito duro. Porque eles falaram, acabou. Não vai se cumprir mais a promessa, o Messias não vem mais. Então, quando Deus envia a mensagem a Daniel, as mensagens através do livro do profeta Daniel, Deus está dizendo para ele o seguinte, olha, não se preocupem, o domínio está na mão da Babilônia, só que esse domínio eu vou tomar ele de volta. Eu vou tomar, porque eu de fato tenho o domínio. Ele acha que tem o domínio, Nabucodonosor acha que tem o domínio, mas eu é que tenho o domínio. Então, de certo modo, quando a gente olha para isso, o cativeiro babilônico foi uma forma de Deus, vamos dizer assim, dar uma lição no seu povo que estava se desviando dos princípios, dos valores daquilo que era correto. E aí as mensagens que veio por meio do profeta Daniel eram uma forma de Deus dizer para o povo, para aqueles que eram fiéis, como Daniel, não percam a fé, não percam a esperança, porque eu vou tomar o domínio de volta, eu vou restabelecer vocês de volta na terra de vocês. Então, qual é o contexto histórico? O livro de Daniel é dado no momento em que o povo está literalmente escravizado, dominado pela Babilônia. Então, o livro ele vem nesse contexto para trazer esperança ao povo, aqueles que eram fiéis e que acabaram sendo levados cativos também, logicamente, e também foi uma forma, né, as mensagens aqui, os sonhos, as revelações de que Deus estava usando para tentar levar a conversão, o arrependimento, Nabucodonosor e os seus descendentes, os seus filhos ali, enfim, Deus estava tentando salvar aqueles reis ali também. Então, o contexto histórico é o período, né, em que Israel estava sendo dominado pela Babilônia. A Babilônia era a nação mais poderosa do mundo naquele tempo e eles eram sujeitos, vassalos, né, da Babilônia nesse período.
Então, esse é o contexto político, social e político que está por trás, histórico, né? Que está por trás ali do livro de Daniel. É por isso que a pessoa... Tá, por que o livro de Daniel? Daniel é judeu, por que ele escreveu o livro na Babilônia? O que ele estava fazendo na Babilônia? Ele não foi lá por vontade própria. Ele foi levado como escravo para lá. Bom, como estudar as profecias? Muito bem. O estudo da profecia, ele precisa ser compreendido primeiro dentro do contexto, né? Como a gente estava mencionando aqui agora. E quando eu vou estudar a profecia, eu preciso sempre ter em mente o seguinte: o que é profecia? Profecia é a história sendo contada antes de acontecer. Então, se eu me colocar no tempo, se eu me colocar no lugar de Daniel, por exemplo, eu preciso entender que Deus está revelando o futuro. Ele está revelando o futuro. Só que ele vai revelar o futuro usando sempre o quê? Símbolos. Uma linguagem simbólica. Para eu procurar o significado do símbolo, eu não tenho que ficar, né, viajando nas ideias. Eu tenho que procurar o significado do símbolo aonde? Na própria Bíblia, como a gente já conversou aqui. E aí o que acontece? Quando eu estudo o símbolo, busco o significado dentro da Bíblia, então eu vou entendendo qual é a mensagem, o que Deus está adiantando, o que ele está explicando aqui. E aí uma coisa importante de se fazer, né, é você, como a profecia é a história sendo contada antes de acontecer, eu preciso encaixar, né, aquele relato no tempo. Então, por exemplo, a cabeça de ouro da estátua representava a Babilônia. Qual foi o período que a Babilônia dominou? Então, se eu quiser saber, por exemplo, quando é que começa? Pensa comigo na seguinte ideia, Safira. Eu tenho a estátua, vamos pensar na estátua como a linha do tempo. Cabeça de ouro representa a Babilônia. Os peitos e os pratos, o peito e os braços de prata, representa a Medo-Pérsia. O ventre ali, de bronze, representa a Grécia. As pernas de ferro representa o Império Romano. Os pés de barro e de ferro representa o que nós conhecemos como Europa moderna hoje. Aquela grande pedra no final do sonho do capítulo 2, que é cortada sem auxílio de mãos, que é atirada nos pés da estátua, representa o reino de Deus. Então, quando é que começa? Quando é que termina isso? Aí eu pergunto, em que ano foi que a Babilônia se tornou, né, que ela dominou ali o período, quando começou o cativeiro babilônico? 70 anos. Então, em que ano começou? Começou no ano 586. Então, eu sei, 586, eu coloco 70 anos, eu vou ter o quê? Período da Babilônia. Aí eu vou ter ali 586, eu tiro 70, eu vou estar ali em 516. Está começando quem ali? Começando os Medo-Persas. Aí eu vou passar ali período de tempo. Agora eu vou ter os gregos. E assim sucessivamente. Então, eu vou conseguir montar encaixar a profecia na história, nos anos, na linha do tempo. E aí eu vou conseguir perceber, por exemplo, que os pés, vamos pensar no capítulo 2, por exemplo, que é a estátua, o sonho da estátua. Eu estou no período dos pés de barro e de ferro, né? Esse é o período, seria o período da Europa moderna. Aí a profecia está dizendo que nesses dias, no período ali dos pés da estátua, viria o quê? Aquela grande pedra cortada sem auxílio de mãos, que a profecia diz, viria nesse tempo. Ela diz, no tempo destes reis. O que eu estou encontrando? Até já a gente podemos tentar aqui ler. Diz aqui o capítulo 2, né? Só encontrar aqui, ó, versículo... aqui, olha. Versículo 43 do capítulo 2. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho, fiel é a sua interpretação. Então, o que é que o sonho aqui, o que é que ele está mostrando para nós aqui por meio dessa pedra, dessa parte do sonho? Que nós estamos vivendo no período da história
em que está para acontecer o quê? A segunda vinda de Jesus. A pedra simboliza a segunda vinda de Cristo. Por essa profecia, quando é que vai acontecer a segunda vinda de Cristo? No período em que nós estamos vivendo, que é o período atual da história. Aí você pergunta assim, mas será? Aí a gente tem que fazer a seguinte pergunta. Então, como é que eu interpreto a profecia de forma correta sem ser sensacionalista? Se a profecia ela previu com precisão que depois da Babilônia viria a Medo-Pérsia, que depois da Medo-Pérsia viria a Grécia, que depois da Grécia viria o Império Romano, que do Império Romano resultaria o que a gente conhece hoje como Europa moderna. Se a profecia acertou com precisão que cada um desses eventos viria no tempo em que viria, então o que eu posso ter certeza de que essa última parte vai se cumprir também. Se cumpriu as outras, por que vai errar só nessa? Então, quando a gente fala hoje, nós estamos vivendo no final dos tempos. Não é só porque está aumentando as queimadas. Não é só porque está aumentando a dor, o sofrimento, os problemas. Não é só por isso que a gente diz, é o fim dos tempos. Às vezes as pessoas olham para essas tragédias e pensam que o mundo está no final só por causa das tragédias. É verdade que a Bíblia diz que quando chegasse perto do fim, as tragédias aumentariam. Mas isso é uma coisa importante. As tragédias não estão levando ao fim. O fim não está chegando porque as tragédias estão aí. As tragédias estão acontecendo porque nós estamos no fim. Esse é um ponto importante que tem que ser considerado, né? Não é que as tragédias estão levando ao fim, as tragédias estão acontecendo porque nós estamos no fim. E aí, eu preciso olhar para isso então e entender o seguinte, que as profecias, né, essa profecia, por exemplo, Daniel, aqui, está dizendo para mim o seguinte, que no tempo em que nós vivemos, nós estamos no tempo do fim. Não tem um outro grande império mundial que vai surgir. Depois desse período, qual é o grande império que vem? É o reino de quem? É o reino de Deus, que é simbolizado pela grande pedra. Então, é isso que a gente precisa entender. Como interpretar a profecia? Encaixando ela no tempo, né? Analisando os símbolos de acordo, deixando que a própria Bíblia explique os símbolos que a profecia usa. Existe um tema da Bíblia que seja capaz de unir e dar sentido a todos os outros temas e narrativas? Sim, existe. Que é o tema do grande conflito. Então, a grande luta entre o bem e o mal, de certo modo, é essa luta que no livro de Daniel, ela é apresentada como sendo uma luta por domínio. Então você tem uma guerra aqui, ela está constante. Você tem reis terrenos que brigam entre si pelo domínio, mas todos eles querem para si o domínio que é de quem? O domínio que é de Deus. Então, no final, a gente entende o seguinte, que essa luta por domínio, quando você tem aqui os reis, eles estão guerreando. Quando um vence o outro e consegue ter o domínio do outro, ele conseguiu dominar o outro, aí agora ele se enxerga lutando contra quem? Contra Deus. Porque ele quer para ele o domínio que é de quem? O domínio que é de Deus. Então, no livro do profeta Daniel, o grande conflito entre o bem e o mal, a luta entre Deus e as forças do mal, ela é descrita por meio dessa luta por domínio. Então, quando eu vou estudar outros livros da Bíblia, outros temas da Bíblia, eu vou encontrar que essa luta entre o bem e o mal, ela é uma constante. Ela, desde o princípio do mundo, né? Desde o início, você vai ter lá, tipo, o que fez com que Lúcifer se tornasse Satanás? Ora, ele queria o quê? Ele queria o trono de Deus. Ele queria o domínio. Então, ele quer dominar o céu, mas ele perde a batalha para Deus e ele é expulso do céu. E aí, então, ele vai incitar os homens ao quê? A quererem para si aquilo que é de Deus, assim como ele queria o que é de Deus. Então, essa luta pelo domínio, no livro de Daniel, ela é a luta, é o conflito entre o bem e o mal. Então, aqui no livro de Daniel, ela é descrita por meio dessa luta por domínio. Mas a luta entre o bem e o mal, ela está presente, né? Em toda a Bíblia. Então, assim, por que é importante essa pergunta que você fez? Porque quando eu vou estudar a Bíblia, eu preciso interpretar a Bíblia a partir da ótica do conflito entre o bem e o mal. Existe uma luta entre o bem e o mal. E essa luta é o pano de fundo, é o que explica por que isso acontece, por que aquilo não acontece. Então, por que acontecem tragédias? Por que acontecem catástrofes? Porque existe uma luta entre o bem e o mal.
É por isso que vai acontecer. Então, tudo se explica por meio do conflito entre o bem e o mal. Então, esse é um tema que ele permeia toda a Escritura. Então, a luta entre Deus e Satanás. Nessa luta entre o bem e o mal, ela também explica, né, ela não só explica todos os temas, todas as narrativas da Bíblia, mas ela explica também as próprias circunstâncias da nossa existência. Então, por que eu sou tentado? Por que às vezes eu passo por desânimos na fé? Por que às vezes a minha fé é provada? Por que eu sou desafiado a abandonar a minha fé? Por quê? Porque de um lado está Satanás tentando ter o domínio sobre o meu coração. Do outro lado, Deus também quer ter o domínio do meu coração. Só que o que acontece? Deus não vai forçar você, ele não quer o domínio do seu coração na marra. Mas Satanás, ele vai usar as mais diferentes estratégias. Ele vai usar o medo, ele vai usar a ganância, ele vai usar muitas coisas, as paixões, os desejos, ele vai usar tudo tentando fazer o quê? Tentando ter o domínio sobre o seu coração. Por quê? Porque o território pelo qual está tendo essa batalha para ter o domínio sobre aquele território, esse território é o seu coração. É o meu coração. Então você vai encontrar de um lado Satanás trabalhando, usando os seus artifícios para ter o domínio, e do outro lado Deus também trabalhando para ter o domínio, lutando para ter o domínio. A diferença é que Deus não vai querer ter o domínio do nosso coração na marra. Então, o conflito entre o bem e o mal é o tema que explica todos os outros temas da Bíblia. Bom, para encerrar, nós poderia fazer uma oração? Podemos sim, vamos orar então. Querido Deus e bondoso Pai, gratidão, Senhor, pelo momento que nós tivemos aqui nessa tarde, pela oportunidade que temos de conversar sobre a Bíblia. E hoje, conversando aqui sobre o livro do profeta Daniel, nós descobrimos, Senhor, que vivemos literalmente no tempo do fim. E isso não é uma coisa que tem que trazer medo na gente, mas alegria, por sabermos que muito em breve o Senhor vai definitivamente tomar para si o domínio deste mundo, o domínio que Satanás tem tentado há séculos, há milênios usurpar do Senhor. O Senhor vai tomar definitivamente para o Senhor e vai compartilhar esse domínio com os teus filhos, com aqueles que escolheram ter o Senhor como Deus, como Rei dos seus corações. Então, Pai, nós queremos pedir que, assim como a Tua palavra nos dá a certeza de que o Senhor vai ter para si o domínio de todo esse planeta, de todo esse mundo, que o Senhor também tenha o domínio sobre os nossos corações. Nós sabemos que o Senhor não vai invadir os nossos corações, que o Senhor não quer que nós sejamos súditos na marra, mas que nós voluntariamente entreguemos nossos corações, o domínio sobre o território do nosso coração, que nós entreguemos voluntariamente ao Senhor. E nós fazemos isso nessa tarde. Nós pedimos que o Senhor tenha o domínio sobre o território do nosso coração, e assim, quando o Senhor voltar para estabelecer o teu domínio eterno neste mundo, o Senhor possa compartilhar desse domínio eterno conosco também, assim como o Senhor prometeu por meio das profecias do livro de Daniel. Obrigado por esse tempo que nós aqui passamos. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, galera, esse foi o episódio de hoje. Nos siga, ative o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo. Nos siga no Instagram também, porque vamos estar postando várias coisas legais lá também. E é isso. Um beijão e tchau, tchau. Tchau, gente. Foi um prazer estar com vocês.